Sejam todos bem-vindos à 10ª aula do curso do ensino de astronomia da UFABC. Meu nome é Vinícius Antunes Proença, eu serei seu professor dessa aula. A aula 10, que é essa aula aqui, versará sobre matéria interestelar e estrelas zoom. A parte de estrelas zoom é basicamente a formação das estrelas, enquanto que na próxima aula a gente se aprofundará mais no tema de estrelas, que é a aula de estrela 2. O cronograma dessa aula será basicamente o meio interestelar, que é basicamente o que se compõe o material interestelar, suas possíveis formações. A gente vai falar sobre nebulosas, sobre nuvens moleculares e os estágios posteriores e que pode vir, por exemplo, de uma nuvem molecular, a formação de estrelas. Essa aula versará basicamente sobre a formação de estrelas. A aula 2 de estrelas basicamente será uma continuidade direta do ponto de formação até outros estágios da evolução estelar, né? Suas evoluções, suas fases. Mas aqui a gente já dará uma passagem, bastante conteúdo a respeito de classificações, de o básico sobre estrelas. Na aula de estrela 1, basicamente características gerais e a formação das estrelas. O meio interestelar, o que se trata esse meio interestelar? O senso comum, corriqueiramente a gente acaba pensando que entre estrelas, que é o conceito de interestelar, espaço entre estrelas, há um vácuo, um vazio. Para escalas terrestres, isso pode ser até comparável, mas há matéria ali presente. Então, embora a maior parte da massa bariônica, que concentra de 10% da massa total da nossa galáxia, esteja concentrada em estrelas, a maior parte está em estrelas, em corpos celestes mais densos. O meio interestelar, como eu já comentei, entre estrelas, é o significado de interestelar, não é completamente vazio. Ele contém gás e poeira, na forma de nuvens individuais e também em um meio difuso. O meio interestelar contém tipicamente um átomo de hidrogênio por centímetro cúbico e aproximadamente 100 grãos de poeira por quilômetro cúbico. Para você ver que é bastante rarefeito. Então, é uma densidade muito pequena, se comparar com qualquer coisa, seja sua mesa, esse microfone, qualquer item, esse computador que você está ou o celular que você está assistindo essa aula, tudo isso tem uma densidade muito maior. Então, comparativamente, realmente é similar a um vácuo, mas a matéria ali presente. O meio interestelar compreende todo o material entre as estrelas. Então, a grande parte do gás é composta de hidrogênio, a poeira é composta principalmente de grafite, silicatos e gelo de água. A gravura contém mais ou menos uma escala e a composição desses grãos de poeira. É similar, a gente tem essa ideia de poeira como a poeira que tem no seu quarto, a poeira que tem assim aqui na Terra, mas a composição é um pouco diferente. Então, só para comparar, tipo, que é poeira em um outro sentido, é uma poeira mais fina, menos densa, entendeu? Essa poeira que eu estou falando aqui no meio interestelar. Em grãos de vários tamanhos, mas muito menores, da ordem de 1 micrômetro do que a poeira aqui na Terra. Então é uma poeirinha muito mais fina. Raios cósmicos, que são partículas altamente energéticas, estão misturados com gás e a poeira do meio interestelar. Em zonas escuras, sem estrelas próximas, a temperatura média é de aproximadamente 100 Kelvin, ou, como se trata de uma média, obviamente tem um erro associado, de 170 graus Celsius. Então, de 10 a mais, 10 a menos, como é uma média, tem esse erro dessa imprecisão. A temperatura no meio interestelar varia de poucos Kelvin até milhares de Kelvin. Então, há esse grande espectro de muito frio a muito quente comparavelmente com o que a gente tem temperatura aqui na Terra com vida. Então, é uma temperatura que tem um range, um intervalo até bastante grande, a depender da distância de estrelas ou fontes de radiação. O zero absoluto, que é só para conceituar, é o zero Kelvin ou menos 173,15 graus Celsius, a temperatura de menor energia possível. É teórica, porque
a gente consegue algo próximo disso, mas não exatamente esse número cravado, porque é uma questão de leis físicas, então seria onde basicamente não teria mais energia associada às partículas, elas ficariam paradas. Obviamente que isso é impossível, pelo menos com todas as propriedades, todas as características da matéria, né? Mas ela chega numa temperatura bem baixa, próximo disso. A densidade média do meio interestelar é de gás, no caso, que é uma boa parte da composição, a maior parte da composição, um átomo por centímetro cúbico. Então é bem rarefeito. Pensar um átomo, imagine um centímetro cúbico, uma régua, é um centímetro de altura, largura e profundidade. Então é um átomo só presente naquilo ali é uma densidade ridícula, ínfima. E a poeira, que é uma partícula para cada trilhão de átomos. Então é bastante rarefeito, é bem menos denso que qualquer coisa que a gente consegue imaginar, né? Para termos uma ideia, o ar possui de 3 vezes 10 a 19 átomos por centímetro cúbico. O ar da nossa atmosfera é muito mais denso do que seja a poeira, seja o gás que existe no meio interestelar. Esses materiais são tão finos que se juntássemos todo o gás e a poeira do meio interestelar contido em uma esfera do tamanho da Terra, ele caberia numa bolinha de ping-pong. Não se peguem tanto nesse exemplo, que é mais visual, é mais conceitual, mas pense a gente pegar uma esfera do volume da Terra, pegasse o que tem de meio interestelar, pegar se baseando nesse volume, e comprimisse isso para algo similar, digamos, à densidade do ar atmosférico. A gente conseguiria diminuir muito esse volume, porque como esse volume está associado à densidade, então a gente está comprimindo, a gente tem uma maior densidade, uma maior quantidade de massa por volume, a gente conseguiria volumes muito menores com uma bolinha de ping-pong. Mas isso é só mais ilustrativo, não se prendam a esses exemplos literalmente. O meio interestelar, sobre a sua composição agora, o gás compõe 10% da massa visível da Via Láctea. O gás pode ser estudado pelas linhas de absorção e emissão, e como veremos a seguir, você pode ver já nessa imagem, cada átomo, a matéria, ela tem esse espectro associado. É como, entre aspas, para não cometer algum erro, alguma gafe conceitual, fosse uma digital da matéria, entendeu? Então, átomos diferentes, elementos diferentes têm espectros diferentes. Já a poeira possui uma composição pouco desconhecida, mas há indícios que seja formada dos mesmos elementos pesados do gás, mas gelo sujo. Como você viu na ilustração de alguns slides anteriores, é complexo a composição da poeira interestelar, mas é basicamente gelo com silicato, com esse tipo de composto, que é similar ao que a gente tem aqui na Terra, só que de uma forma, assim, muito menos densa, que é uma mistura de água congelada, amônio, metano e outros componentes. A poeira é criada em estrelas de baixa massa e temperatura, e talvez diretamente de átomos e moléculas de nuvens interestelares. Ela pode vir também de átomos e moléculas dessas nuvens que veremos mais adiante. A poeira interestelar também desempenha um importante papel de proteger o gás da radiação. Ele absorve, remite e espalha a luz incidente. Então, a gente tem um lado ruim do que, para observações, isso para astrônomos, no geral, não é muito favorável, porque dificulta muito visualizar algum desses corpos celestes. Então, infelizmente, esse lado matéria interestelar acaba tendo esse malefício de atrapalhar a visualização. A poeira absorve, remite e espalha a luz que incide nela. Objetos luminosos, estrelas, galáxias parecem menos brilhantes, infelizmente, quando vistos através de nuvens de poeira. Então, até a confusão que a gente tem em espectros, porque a gente vê espectros diferentes do que a gente viria se não tivesse nada, se fosse um vácuo de fato. Infelizmente, muitas estrelas, nebulosas, galáxias ficam menos visíveis quando há essa poeira associada, tipo, quando há, por exemplo, nebulosas de poeira. Então, isso acaba
impedindo a visualização de outros astros. Por outro lado, para quem estuda isso, deve ser muito interessante, como eu comentei. Quanto a maior quantidade de poeira atravessada, maior a extinção, que veremos a seguir, podendo tornar o objeto atrás invisível. A extinção, já adiantando, é basicamente esse fenômeno de menor luminosidade desses corpos celestes. Então, a gente tem o avermelhamento, como veremos a seguir também, do espectro. Então, basicamente, como eu iria explicar, a incidência de luz vermelha é mais facilmente perceptível por uma questão de temperatura, por uma questão de composição dessa poeira. Então, a luz vermelha consegue ultrapassar, e outros espectros, por uma questão de menor energia, de ionização, menor temperatura, acaba ficando barrada, filtrada nessa poeira, nessa composição. A extinção estelar, como eu já comentei, é esse fenômeno de menor brilho. A extinção da luz é causada pelo espalhamento e absorção da luz por poeira existente na linha visada. E a que se deve isso? É a vastíssima extensão do meio interestelar e a extinção causada pela poeira. Então, a gente tem uma grande largura, diâmetro de matéria interestelar. A distância típica das estrelas é de 1 parsec. O tamanho típico das estrelas é de 10 a menos 7 parsecs. 1 parsec é basicamente 206,265 unidades astronômicas, ou, em outra unidade, 3,1 vezes 10 a 16 metros, ou, de uma forma mais fácil ainda, 3,3 anos-luz. Então, são dimensões consideráveis. 3,3 anos-luz é basicamente 3 anos que a luz percorreria nesse espaço temporal. Então, seria basicamente a distância que a luz percorreria em 3 anos no vácuo. A extinção depende do comprimento de onda. Luz de comprimento de onda curto, azul, é espalhado mais intensamente que o luz de comprimento de onda comprido, vermelho. Então, objetos vistos através de nuvens de poeira aparecem mais avermelhados, que é o fenômeno de avermelhamento interestelar, e a poeira é mais transparente no infravermelho do que no óptico. Então, além de que muitas coisas são filtradas, luz de outros astros nesse meio interestelar, nessa poeira, a gente tem esse avermelhamento, joga para escalas mais próximas, maiores, mas você pode ver até na régua ali, de escalas de comprimento da luz do vermelho, e sai um pouco até do espectro óptico, do espectro visível. Um feixe de luz pode ser absorvido ou espalhado somente por partículas com um diâmetro próximo ou maior que o comprimento da luz da radiação incidente. O obscurecimento, ou absorção, ou espalhamento produzido pelas partículas aumenta com a diminuição do comprimento de onda da radiação. Então, consequentemente, regiões de poeira interestelar, cujas partículas têm diâmetro de 10 a menos 7 metros, são transparentes ao comprimento de onda de rádio ou infravermelho. Então, esses comprimentos, basicamente, para nós, são mais difíceis de serem visualizados, entendeu? Mas são completamente opacos a comprimentos de ondas de ultravioleta e raio-x. Então, isso limita bastante, até, de certa forma, a observação de astros até com alguns tipos de telescópios, entendeu? Então, basicamente, é um limitante que a gente tem que, com outros ferramentais, outros instrumentos, para ter capacidade de, com essa dificuldade, enxergar mais facilmente astros e corpos celestes a uma distância que se afasta da nossa vizinhança, do nosso sistema solar, da nossa galáxia Via Láctea. Então, quanto menor o comprimento de onda, mais opaco se torna o meio interestelar. Isso significa que, preferencialmente, comprimentos de onda menores, azuis, são barrados pela poeira interestelar. Assim, além de diminuir a luminosidade, as estrelas tendem a parecer mais avermelhadas, que é o fenômeno de avermelhamento, como eu comentei. O efeito cumulativo dos grãos numa nuvem de poeira faz com que se atente ao diagrama ao lado na imagem,
Não sei se na gravação vai ficar tão bom assim, mas qualquer coisa tem um slide para visualizar melhor. O A vai enxergar a estrela de uma nuvem de forma mais fraca e avermelhada. Ela vê uma nebulosa escura. E B, veja a nuvem brilhando em azul. Ela vê uma nebulosa de reflexão. Temos aqui um exemplo aqui com uma nebulosa escura, a Barnard 68, que é uma nebulosa escura, que é um exemplo aqui para demonstrar esse diagrama aí, que seria basicamente o A aqui, enquanto o referencial B seria o Messier 78, NGC 2068, que é uma nebulosa de reflexão. Então, há essa diferença de visualização devido à extinção estelar. A poeira pode modificar a magnitude aparente e a cor de uma estrela, mas as linhas de absorção do espectro da estrela não são modificadas, possibilitando os astrônomos de ficar em seu tipo espectral. Voltando um pouco atrás sobre espectrometria, mas eu vou adentrar novamente a seguir, é que tem essa questão de que, basicamente, nós temos essa digital, entre aspas, da matéria. Então, sabendo mais ou menos a composição do corpo que a gente quer visualizar, a gente consegue filtrar, entre aspas também, tipo, não é tão simples como parece, o espectro e visualizar melhor determinado espectro para que você fuja a esse efeito. Mas, novamente, isso é remediável até certo ponto. Então, desta maneira, pode-se medir o quanto a luz original da estrela foi modificada, absorção geral e por cor, devido ao meio interestelar. Só antes de mostrar esse mapa, as 3 formas de hidrogênio que a gente tem presente no nosso universo. O hidrogênio pode ser encontrado no meio interestelar de 3 maneiras. Hidrogênio 1, ou hidrogênio neutro atômico, espalhado em toda a galáxia, que a gente tem em bastante composição. O ionizado, o H2, hidrogênio 2, em nebulosas brilhantes e chamadas nebulosas de emissão, ou regiões H2, tem a região de H1 também, e tem o molecular, que é basicamente o H2, mas no sentido de que é uma molécula de hidrogênio formando nuvens moleculares de diferentes tamanhos. Aqui está o mapa que eu comentei, que aqui está no espectro de H1, então é o hidrogênio que a gente acaba encontrando na maior parte do universo, da nossa galáxia, por exemplo. Então, a Via Láctea em H1 tem essa linha ao centro, denota que há uma concentração bastante acentuada de hidrogênio H1, no caso, presente na Via Láctea. Como detectar o hidrogênio interestelar? Então, no meio interestelar, os átomos de H1 normalmente se encontram no estado fundamental e são precisos fótons energéticos ultravioletas para excitá-los. Vamos revisar o básico de espectrometria a seguir. As 3 formas de hidrogênio, então, basicamente para diferenciá-las, a gente tem facilmente essa digital, entre aspas, que é o espectro de emissão. Então, quando um átomo absorve um fóton de UV ou de luz visível, ele fica excitado, e a energia desse fóton pode excitar um dos elétrons desse átomo para um nível energético mais alto. Então, basicamente, para quem não tem familiaridade com o conceito, recebe energia, e ele absorve essa energia, seja UV ou luz visível, ele transita para um estado mais excitado. Esse movimento de um elétron de um nível energético mais baixo para um nível energético mais alto, ou de um nível mais alto, como movimento de volta, para um nível mais baixo, é chamado de transição. Para que essa transição ocorra, a energia do fóton absorvido deve ser igual à diferença de energia entre os 2 níveis energéticos. Então, na natureza em geral, sua tendência é manter em seu estado de menor energia. Assim, quando o elétron volta a seu nível energético, então, ele não mantém muito tempo naquele estágio excitado, digamos assim. Desculpe o termo, mas é o termo que é preciso. Então, quando ele recebe aquela energia, ele avança mais um estágio de transição, ele está num nível de transição mais alto, ele não fica por tanto tempo. Então, ao voltar ao seu nível mais estável, então de menor energia, ele volta e ele acaba emitindo fóton com energia, a diferença desses níveis que ele avançou. A gente tem basicamente, para
dependendo, obviamente, do material, esses espectros associados à matéria, ao átomo que, no caso, absorveu e emitiu o fóton de acordo com o nível que foi transitado, digamos assim. Então, as transições de cada elétron, de cada elemento, são únicas e diferentes uma das outras. Portanto, analisando as cores de luz emitidas por um determinado átomo, podemos identificar tal elemento com base em seu espectro de emissão. É só repetir o que eu já falei com outras palavras. Então, a gente tem associado esse espectro de emissão. Então, através desse espectro, essa, entre aspas, digital da matéria, a gente pode, sabendo a composição, ou até descobrir a composição de um determinado corpo celeste. Então, a gente consegue filtrar determinado espectro para visualizar mais facilmente, polarização, basicamente. E a gente consegue também, digamos, deduzir, através do espectro emitido, a composição de um determinado corpo celeste. Retornando ao problema da detecção do hidrogênio interestelar no H1. A solução é a linha de 21 centímetros no espectro. O hidrogênio atômico, H1, emite uma linha espectral no comprimento de onda de 21 centímetros, que é usado para mapear a distribuição desse gás e que teve um papel chave na determinação da estrutura espiral da galáxia. Então, a gente vendo aquela linha com maior presença de H1, a gente consegue deduzir até o formato da nossa própria galáxia. Então, a linha de 21 centímetros pode ser usada para mapear as localizações e densidades do H1 e medir velocidades radiais pelo efeito Doppler e estimar campos magnéticos. Sobre a radiação de 21 centímetros do hidrogênio, ela foi predita teoricamente pelo holandês H.C. van der Hulst quando propôs em 1944 que o átomo de hidrogênio emitiria uma radiação nesse comprimento de onda como resultado da variação de spin do elétron. Não se assustem com esses conceitos, são mais curiosidades, mas para você entender que há características da matéria, no caso H1 aqui, que a gente consegue facilitar o trabalho até de detecção e visualização de astros. Então, não se atentem quanto aos detalhes, é mais uma curiosidade. Como o elétron e o próton são cargas elétricas girando, eles criam campos magnéticos locais que interagem, de forma que o estado de menor energia é com spin antiparalelos e o de maior energia com spin paralelos. A diferença de energia desses dois níveis é de 9,773 vezes 10 a menos 25 joules, ou aproximadamente correspondendo a uma frequência de 1420 MHz. Só uma curiosidade para entender o comprimento que estaria presente essa frequência, entendeu? Essa frequência que possui essa transição, a diferença de energia desses estados, a gente tem correspondência de 1420 MHz. Portanto, a transição entre esses dois níveis de estrutura hiperfina dá origem a uma linha de comprimento de onda de lambda igual C dividido por V, que é a relação de lambda, igual ao espectro de 21 centímetros. Então, é daí que surge o 21 centímetros aproximadamente, mas é 21,049 centímetros, na faixa de rádio. De vez em quando, uma vez a cada 500 anos, um átomo colide com outro, ganhando energia e ficando no estado excitado de spins paralelos. Quando volta ao estado fundamental, o que pode levar milhões de anos, ela emite a radiação de 21 centímetros. Essa linha indica que a temperatura do gás é de 10 a 20 kelvins. A linha foi detectada pela primeira vez por astrônomos americanos em 1951. Apesar do tempo médio necessário para o decaimento espontâneo do nível ao estado de mais baixa energia ser da ordem de 10 elevado a 7, ou seja, 10 milhões de anos, a alta abundância de hidrogênio e o comprimento de onda ao longo da radiação, que permite que ela atravesse distâncias muito maiores no meio interestelar do que a luz visível, possibilitam que essa linha seja observada em todas as direções da galáxia. Então, através dessa facilidade que o hidrogênio acaba, por ser muito presente e por ele ser mais visualizável através dessa linha espectral, a gente consegue ver em todas as direções da nossa galáxia. Vamos falar sobre as
nuvens interestelares, que basicamente são as nebulosas, sendo elas nebulosas de emissão, nebulosas de poeira, nebulosas de reflexão e planetária. E também temos as nuvens moleculares. Então, uma nebulosa de emissão é uma nebulosa que é uma nuvem de gás ionizado que emite luz de várias cores. A fonte mais comum dessa ionização são fótons altamente energéticos emitidos de uma estrela quente vizinha. Então, há uma estrela na proximidade muito quente e é isso que facilita que exista essa emissão de luz. Entre os diferentes tipos de nebulosa de emissão estão as regiões de H2, na quais a formação estelar decorre de jovens e massivas estrelas que são protagonistas nas fotos que obtemos. Elas contêm pelo menos uma estrela O ou B de alta massa, recém-formada, que emite radiação UV. Estrela O, estrela B, a gente veremos mais à frente nas classificações de estrelas, mas só adiantando, são estrelas jovens e massivas. Basicamente isso, estrelas que estão emitindo muito calor. Uma estrela massiva que já é mais antiga, já é mais velha, não emite tanta luz assim, não ioniza tantos gases assim na sua vizinhança. Então, são estrelas desse tipo de alta massa e jovens. A radiação UV ioniza o gás nas regiões próximas da estrela, e assim o gás passa a emitir luz visível, o que torna a nuvem brilhante. A temperatura nesse tipo de nebulosa pode chegar até 8.000 graus Celsius, aproximadamente, próximo à estrela. Então, nebulosas de emissão são extremamente raras, representando apenas 1% das nebulosas existentes. Infelizmente, essa belezura como a nebulosa da Lagoa, que tem ao lado aqui, elas não são tão presentes no nosso universo. A maior parte a gente acaba tendo de nebulosas, como veremos à frente, de poeira. Devido à alta prevalência de hidrogênio no gás interestelar e a sua relativa baixa energia necessária, muitas nebulosas de emissão são vermelhas. Se mais energia estivesse disponível, outros elementos poderiam ser ionizados, então apareceriam as cores verde e azul. Ao examinar o espectro de uma nebulosa, os astrônomos podem deduzir o seu conteúdo químico. Como eu já comentei sobre a questão do espectro, ser usado tanto para você, sabendo a composição, encontrá-lo com mais facilidade, como sabendo que algo brilha, através do brilho, deduzir a sua posição. A maioria das nebulosas de emissão contém cerca de 90% de hidrogênio, sendo o restante 10% de hélio, oxigênio, nitrogênio e outros elementos. Agora vamos falar sobre a nebulosa, essa belíssima nebulosa que é a nebulosa de Orion, que é provavelmente a nebulosa mais ativa estudada do céu, devido à sua fácil visualização. Tanto que já em 1610 ela já tinha sido visualizada e descoberta. Ela possui cerca de 1.600 anos-luz de distância e 25 anos-luz de diâmetro, uma densidade de 600 átomos por centímetro cúbico e temperatura de 70 Kelvin. É uma temperatura bastante baixa, 70 Kelvin, e 600 átomos por centímetro cúbico, apesar de ser muito, não muito, mas mais denso do que a densidade de poeira interestelar e outros corpos de matéria interestelar, digamos que ainda assim é bastante rarefeita, tem uma densidade bem pequena. Trata-se de uma região de formação estelar. Em seu interior, as estrelas estão nascendo e começando a brilhar constantemente. Há uma enorme concentração de poeira estelar e de gases nessa região, o que sugere a existência de água pela junção de hidrogênio e oxigênio. É uma das nebulosas mais brilhantes e pode ser observada a olho nu sobre o céu noturno. Talvez não em São Paulo, em regiões que tenha uma poluição visual tão agravante, mas quando você vai no interior, em cidades interioranas, você consegue visualizar até com relativa facilidade. Também chamamos de nebulosas escuras as nebulosas de poeira. Então, elas representam 99% de nebulosas existentes no nosso universo. São regiões bastante escuras do espaço interestelar, uma vez que a luz não consegue atravessá-las. Sendo muito mais frias que as nebulosas de emissão, são também mais densas, cerca de 1000 vezes mais. Então, elas são muito mais densas, até devido à sua composição, e possuem uma
média de 1000 átomos por centímetro cúbico. A maioria das nebulosas de poeiras tem um tamanho maior que o nosso sistema solar. Apesar do nome, a nebulosa é constituída basicamente de gás, assim como o meio interestelar. O nome vem do fato de que a absorção da luz ocorre devido à poeira existente na nuvem. Essas nebulosas costumam apresentar formas irregulares. 3, 2, 1. Agora vamos falar sobre a nebulosa de poeira. Também chamadas nebulosas escuras, representam 99% das nebulosas existentes. São regiões bastante escuras do espaço interestelar, uma vez que a luz não consegue atravessá-la. Sendo muito mais frias que as nebulosas de emissão, são também mais densas, cerca de 1000 vezes mais. Possuem uma média de 1000 átomos por centímetro cúbico. A maioria das nebulosas de poeiras tem um tamanho maior que o nosso sistema solar. Apesar do nome, a nebulosa é constituída principalmente de gás, assim como o meio interestelar. Sim, uma nebulosa de poeira, ela não é basicamente poeira, não cai nesse tipo de pegadinha. Ela, principalmente, a maior parte é gás. O nome vem do fato de que a absorção da luz ocorre devido à poeira existente na nuvem. Então, essa dificuldade de atravessar da luz, então, essa inibição da passagem da luz é devido à poeira presente, por isso o nome. Essas nebulosas costumam apresentar formas irregulares. Então, falando um pouco agora das nebulosas de reflexão. Parecida com as de emissão, porém não possuem estrelas que liberam energia suficiente para a ionização dos gases. Elas simplesmente refletem, como o próprio nome indica. Aqui nós temos a nebulosa trífida. Elas são mais brilhantes do que a de poeira, obviamente, mas elas não têm aquele irradiar que temos numa de emissão. Então, por essa característica reflectiva delas, elas não têm aquele brilho mais intenso que nós vemos em nebulosas de emissão. Também temos as nebulosas planetárias. São invólucros brilhantes em expansão de plasma e gás ionizado, expulso durante a fase que atravessam estrelas gigantes vermelhas nos últimos momentos de suas vidas. O nome é devido a seus descobridores, no século XVIII, que observaram que a sua aparência era similar ao de planetas. Então, aqui na foto nós temos a nebulosa de Altair. Elas são mais visíveis do que a de poeira também, assim como as reflexivas. Elas têm uma emissão, elas não são como a de emissão propriamente ditas, que tem um brilho mais intenso, mas até devido a sua forma mais regular, seu brilho intenso que se assemelha a astros como planetas, elas têm esse nome de planetárias. Sobre nuvens moleculares agora. Como o nome indica, são compostos predominantemente de moléculas, mas ainda assim encontra poeira e gás interestelar nelas. São muito maiores do que as nebulosas de emissão e possuem uma alta densidade, podendo atingir até 10 a 12 moléculas por metro cúbico. Então, elas são bem mais densas que as outras formas de matéria interestelar que a gente já falou até aqui. É interessante que também por causa disso que elas são relevantes no estudo, porque, como veremos a seguir, elas são berçários de estrelas, planetas e outros corpos por essa concentração, essa densidade de matéria molecular presente nela. Aqui nós temos a nuvem molecular Sagitários B2. Hidrogênio molecular, o H2 molecular, chame como quiser, mas o hidrogênio molecular apresenta problemas de visualização, como os outros tipos também possuem suas características de dificuldade de visualização. Então, é necessária a utilização de outras moléculas presentes para realizar o estudo. Então, moléculas de água, cianeto de hidrogênio, metanal, amiônico. Então, esses tipos de compostos, eles, mesmo que em menor concentração, eles ajudam, eles auxiliam a encontrar o hidrogênio molecular. Nuvens moleculares nunca estão isoladas. Então, estas formam um complexo de até 50 parsec. Então, equivale a mais ou menos 1,5 vezes 10 a 18 metros. Então, fazendo uma aproximação aqui, lembra da relação entre 1 parsec para cada 3
4,3 anos-luz, então são 150 mais ou menos anos-luz de extensão, então coisa pra caramba, são formações, são complexos que são extensos. Existem aproximadamente 1000 desses complexos na nossa galáxia, então é relativamente raro esse tipo de formação. Mesmo assim, são interessantíssimas de se estudar, de se compreender, porque são considerados berçários de planetas e estrelas. Ela possui a matéria suficiente para formar milhões de estrelas como o nosso querido Sol. Agora nós vamos à nossa segunda parte da nossa aula, que é o início da aula sobre estrelas, estrelas 1. Teremos uma aula que se aprofunde mais no conceito de estrelas, a evolução, só para reforçar. Aqui a gente se trata mais da formação de estrelas, a Estrelas 2 fala bastante sobre a evolução e até estágios mais finais da estrela, então uma aula só disso, sobre evolução estelar, será a próxima. Uma definição mais precisa científica de estrela, elas são esferas massivas e brilhantes de gás quente, então a gente tem o hidrogênio aqui, mantidas íntegras pela própria gravidade. Só em nossa Via Láctea há 200 bilhões para se manterem vivas, usam como fonte de energia a fusão nuclear de elementos em seu interior. Então, basicamente aquela cadeia PPP ou próton-próton que eu expliquei na aula sobre Sol, mas se você não for assistir a aula ou ainda não assistiu, não perca que eu irei explicar a seguir. Qual é a origem da energia de estrelas? Então, a aula anterior sobre o Sol a gente comentou a respeito de cadeia PPP, próton-próton. Nós temos núcleos de hidrogênio, basicamente prótons se chocando, formando deutério. Mais prótons se chocam com deutério, agora formam prótons, núcleos de hidrogênio, você pode chamar como quiser, formando o hélio 3. É um isótopo estável, mas menos estável ainda, assim que seu estágio a seguir, que seria mais um choque com prótons, que temos o hélio 4. Então, temos um esquema a seguir com mais detalhes, mas você não precisa se preocupar muito, principalmente para essa aula. A aula anterior só entra a questão de neutrinos, entra essas questões de outras partículas que acabam sendo formadas nessa reação de cadeia PPP próton-próton. Então, não precisa se preocupar, só precisa entender que a cada 4 hidrogênios, ou 4 núcleos de hidrogênio, 4 prótons, nós temos a formação de um hélio 4. Então, um isótopo de hélio 4 mais estável precisa de ter essa reação em cadeia de 4 hidrogênios. Basicamente isso que você precisa entender. Aqui com mais detalhes, então, em caminhos intermediários nós temos aniquilação de elétron e pósitron. Pósitron é uma antipartícula que aniquila com elétron, é um elétron positivo, a grosso modo. Físicos vão ficar bravos com essa definição, mas a grosso modo é um elétron invertido, mas eles se aniquilam, tem emissão de fótons, tem neutrinos que se acabam se formando no caminho também, mas é idêntico ao diagrama anterior, só que com mais detalhes. Para quem gosta de ilustrações com mais detalhes, está presente. Também tem a aula anterior sobre Sol, que te ajuda a entender mais sobre isso. Foram necessários 4 hidrogênios para a formação de um átomo de hélio. Porém, a massa do hélio formado só corresponde a 99,3% da massa dos 4 hidrogênios. Para onde foram esses 0,7% em massa? Então, para onde foi esse resquício? Aí nós temos esse belo físico que em 1905, com a relatividade especial, famigerado Albert Einstein, esse simpático físico que tanto nos contribuiu com a física. Ele tem a equivalência massa-energia, a famigerada fórmula de E igual a mc ao quadrado, onde com facilidade você consegue notar que com pouca massa nós temos uma alta concentração de energia em contraposição. Então,
esse fator c ao quadrado é o que facilita que estrelas possuam essa energia tão massiva, mesmo com esse resquício, que é só 0,7% de total da massa que acaba sendo convertido em energia. Então, basicamente, essa equivalência massa-energia que possibilita entendermos esse processo de fusão nuclear, só para frisar que a cadeia PPP é basicamente a ilustração de um processo de fusão nuclear. Então, nós temos aqui em qualquer grama, faça o teste, coloque 1 grama e coloque a constante da velocidade da luz ali ao quadrado, que você terá essa belíssima multiplicação que dará a quantidade de energia para você visualizar melhor isso. Mas basicamente é essa conversão desse resquício de fusão de 4 hidrogênios em 1 hélio que nós temos essa manutenção de energia por tanto tempo, que proporciona brilho e energia por tanto tempo. As estrelas são classificadas de acordo com sua massa e, consequentemente, sua capacidade de fusão do hidrogênio, luminosidade e temperatura. Quando o objeto celeste está abaixo de 0,072 massas solares, esse O com um pontinho no meio ou ponto circunscrito, tem várias nomenclaturas para isso, é um símbolo de solar. Então, M, esse símbolo, massas solares. Aqui, basicamente, só para adiantar a explicação desses valores de massas solares, é basicamente de critério de Jean, massa de Jean, que a gente acaba tendo esses cálculos. Eu não vou detalhar muito nessa aula, mas para quem se interessar, procure os slides do Peter, que tem mais detalhado a parte matemática. Mas só adiantando que, assim, mesmo lá, ainda assim, tem algumas assumpções a respeito de... não tem como a gente colocar todas as variáveis envolvidas. Então, infelizmente, são muitas variáveis, são muitas relações que a gente tem que respeitar. A gente tem que presumir muita coisa para estimar algum desses valores. Então, não se importe de onde está saindo por hora, pelo menos. Você pode visualizar isso no slide do Peter, que realmente não faz diferença esse tipo de relação, mas simplesmente o valor para ter uma noção de escala. Não consegue estabelecer uma fusão de hidrogênio para o hélio. Essa fusão ela tem que ser estável. Então, se tem pouca massa, simplesmente não vai formar uma fusão estável. Então, se tem uma massa considerável, você consegue formar estrelas fracassadas, a gente chama de anã marrom, mas mesmo assim tem um brilho menos intenso, a fusão é menor. Então, quanto ao brilho, nós temos algumas classificações. Temos as tipo O e B, que são muito raras. Para quem viu alguns slides anteriores sobre nebulosas de emissão, são basicamente essas estrelas jovens, mais grandes, que têm uma temperatura e uma massa até mais considerável em relação à capacidade de ionizar gás. Então, é por isso que essas estrelas elas são necessárias para ter aquele brilho em nebulosas de emissão, mas elas são raras, então não tem tantas nebulosas de emissão por conta disso também. Tipo M são comuns e de pouco brilho, então as estrelas menorzinhas, então elas acabam sendo mais comuns. As estrelas grandes que irradiam, emitem muito brilho, esse brilho mais intenso e são maiores, com cores mais puxadas para o azul, elas infelizmente porque são muito belas, elas não são tão presentes no nosso universo. Elas não são tão comuns. O tipo O, como eu já comentei, que tem esse espectro mais puxado para azul. O tipo B, que é um azulado, não é um tom de azul tão presente, já puxa algo para o branco. Tipo A, que seria mais branco ainda, seria mais uma tendência mais branca. Branco amarelado, que é o tipo F. E um tipo G, que são as amarelas, como o nosso querido Sol.
que é uma anã amarela, lembre-se, o nosso Sol está presente na classificação G2, então ele está na sua parte principal do ciclo, então seria uma anã amarela. O tipo K, que já puxa para um tom mais alaranjado, e o tipo M, que são aquelas estrelas mais pequenas, avermelhadas. Aqui podemos ver em escala, melhor um desenho do que descrição propriamente dita. As tipo a O e B são enormes e emitem bastante radiação, enquanto as pequenininhas como a M têm um brilho mais ofuscado, não emitem tanta radiação assim quanto essas estrelas maiores. Também temos classificações quanto à massa, então tem a classe 1, que são as hipergigantes, a classe 2, supergigantes, classe 3, gigantes, classe 4, subgigantes, classe 5, as anãs, sequência principal, que é o nosso Sol, uma anã amarela, a classe 6, subanãs, classe 7, anãs brancas. Novamente, nada melhor do que uma imagem para demonstrar isso. Fala muito melhor do que eu posso descrever com palavras. Aqui nós temos o diagrama de Hertzsprung-Russell ou diagrama de HR, pode ser encontrado isso. Facilita muito a pronúncia e você consegue pesquisar com mais facilidade. Diagrama de HR, a relação existente entre a luminosidade de uma estrela e sua temperatura efetiva. Nosso Sol, só para relembrar, faz parte da sequência principal, então você vê essa formação mais central aqui, mais ou menos onde está a posição 6, 7, é onde se posicionaria nosso querido Sol. Então, peço que pause até essa aula depois da transmissão ao vivo e olhe bem esse diagrama ou pesquise depois do diagrama e veja com mais detalhes, mas é interessante essa relação entre brilho, capacidade de, no caso, emitir radiação, temperatura, essa massa e luminosidade, então tudo isso tem relações muito claras, entendeu? Aqui temos exemplos de estrelas colossais, para não dizer gigantes, porque são super gigantes, então nós temos a ST2 Stephenson 2 18/18, temos a UY Scotus, na verdade, que também é uma estrela muito grande, essas duas. Na verdade, a UY era, até há uns tempos atrás, há uns anos atrás, ela era a maior conhecida, mas chegou essa monstruosa ST2 que realmente é muito maior. Tem essa VYCMA, que também é uma estrela grande, tipo. Eu não falo grande como uma forma de exagero, porque você verá na escala nosso pequeno Sol comparado a essas estrelas. Sim, sim. Preste atenção, eu acho talvez que a transmissão não capite tão bem, mas o Sol é um pequeno ponto. Eu vou tentar, acho que meu mouse não vai nem conseguir apontar direito onde está o Sol, mas compara a Y Scott com o nosso Sol, realmente algo colossal. Nosso Sol fica como fosse um mero planeta não comparado ao próprio Sol. Então, tipo, nenhuma escala dá para comparar em relação a outros corpos celestes, para ser bem mais preciso. Então, se vocês quiserem, vocês podem pesquisar, porque talvez a transmissão não demonstre isso, ou olhar no próprio slide depois, mas nosso Sol fica muito pequenininho perto dessas estrelas gigantescas. E também temos estrelas muito pequenas, como a UGRI TR-122b, que é uma estrela minúscula, como você pode ver na própria escala. Ela tem dimensões e muito similares à de Júpiter. Sobre a formação de estrelas, então, podemos falar que estrelas se formam pelo colapso gravitacional de nuvens de gás. Então, a vida de uma estrela, inclusive o colapso inicial, é uma constante batalha entre a atração gravitacional, querendo contar aí a nuvem estrela, e vários tipos de pressão. Então,
A gente não tem só a pressão, um tipo de pressão. Então a gente tem pressão térmica. Eu irei explicar ao longo do slide. Então, tentando inflar. Então, durante o colapso, essa pressão é a pressão térmica, como eu já comentei, devido ao movimento das partículas compondo a nuvem. Tudo começa nas nuvens moleculares gigantes. Então, como eu te comentei, elas são os verdadeiros berçários de estrelas, então ela tem muita densidade de moléculas em relação ao meio interestelar, lembre-se disso. Então ela tem bastante capacidade de gerar essas estrelas, protoestrelas, gerar essa contração que gere estrelas. Nesse ambiente existem tantas moléculas de poeira que a força gravitacional acaba atraindo-as para perto uma das outras. Então, você forma essas regiões de densidade devido a essa já quantidade e densidade de matéria que há presente em relação ao meio interestelar. Quanto mais poeira e mais moléculas se juntam, maior essa força e mais massa vai se acumulando. Se torna algo que vem atrás do outro, né? Tipo, você tem, de fato, essa relação de maior densidade leva a maior atração. Então, é uma relação entre alta densidade, forma esses aglomerados, essas regiões de maior densidade, essa maior atração que forma novas regiões de mais densidade. 3, 2, 1. O colapso inicial ocorre quando a nuvem fica instável gravitacionalmente, devido a algum agente externo ou devido a uma queda de temperatura da nuvem. Então, esses agentes externos, só para comentar, seriam basicamente uma supernova, a colisão com uma outra nuvem, radiação de outra estrela. Então, pode ter até aleatoriedade na formação de regiões de densidade. Então, muitas coisas podem ocasionar esse colapso, mas tendo aqueles critérios de massa suficiente para isso, respeitando critérios de Dean, basicamente você consegue ter esse evento que desencadeia um colapso e que desencadeia a formação posteriormente, como eu explicarei, de uma estrela. Então, a força gravitacional começa a atrair uma molécula perto da outra. Qual é a massa mínima para que o colapso ocorra? Então, se uma nuvem com determinada densidade e temperatura tiver uma massa maior que certo valor, ela entrará em colapso. Se a temperatura é grande, a nuvem é muito quente. Então, não vai acontecer o colapso. Se a densidade é grande, a gravidade é maior. Então, portanto, uma massa menor é necessária. A nuvem de gás e poeira é distorcida, perturbada e fragmentada em nuvens menores pela gravidade, que começa a agir devido ao acúmulo de matéria. Então, você vê que a tendência, na verdade, é que você tem essa fragmentação, essas regiões com mais densidade, que leva a mais fragmentação. Então, regiões que têm mais densidade acabam separando e gera mais fragmentação logo a seguir. Então, quando você tem mais massa, você tem a capacidade de gerar mais estrelas nesse processo, até o ponto que isso se torna estável, digamos assim. Então, aí você já tem aquele processo de formação de uma fusão nuclear muito mais à frente. Mas quando você tem uma massa menor, isso ocorre menos vezes, essa separação, e basicamente você tem uma tendência a ter um equilíbrio mais rapidamente. Você não tem essa fragmentação tão grande. Cada fragmento pode seguir um destino diferente a depender da sua massa. Então a gravidade começa a forçar a nuvem para um único ponto, aumentando a temperatura do gás. Então, novamente, esse equilíbrio hidrostático é necessário. Então, você tem a gravidade forçando uma pressão maior, ela está vencendo praticamente a pressão térmica que tende a expandir, e nessa relação você tem um aumento da temperatura do gás. Então chega ao ponto de que, se tem massa suficiente, a fusão acaba ocorrendo com temperaturas muito mais elevadas. O gás começa a girar e achatar, ficando em forma de um disco. A imagem já está dando um spoiler do que ocorrerá a seguir. O disco começa a girar cada vez mais rápido, atraindo ainda mais matéria de sua volta.
eu comprimindo. Então, a gente tem a formação de uma protoestrela. É interessante para quem viu as aulas anteriores sobre formação do sistema solar. Basicamente isso que ocorre para a formação da estrela e formação de um sistema estelar. Então, formação de um sistema de planetas, como o nosso sistema solar, é nessa etapa aí que você tem essa formação de planetas ao redor de estrelas. Basicamente isso. Então, não necessariamente só planetas, mas corpos celestes que vão orbitar essa estrela. Então, matéria orbitando uma estrela, basicamente isso. Então, cria-se um núcleo denso e quente chamado protoestrela. Há formação de um campo magnético devido à rotação desse material. Então, o material está rotacionando, tem um campo magnético, e uma forma de equilibrar isso, é, ainda mais gás ionizado, é essa expulsão de jatos. Então, a formação desses jatos bipolares. A imagem diz mais do que eu posso descrever em palavras. São esses jatos em tonalidade azul. Quando a temperatura da protoestrela chega a aproximadamente 10 milhões, para você ver que para desencadear uma fusão nuclear é necessário, além da pressão, densidade, massa suficiente para que isso ocorra, você precisa de uma temperatura muito elevada, 10 milhões de Kelvin. A fusão já acontece de forma estável. Lembre-se que em massa menores essa temperatura não chega tanto, então infelizmente temos ou não uma formação de estrela ou uma não marrom. Então chega a ser até meio triste, mas infelizmente nem sempre você tem essa formação de estrelas nesse processo. Então a fusão nuclear já acontece de hidrogênio para hélio, no caso, quando chega a esse patamar de 10 milhões de Kelvin, aproximadamente. Bilhões de anos depois, a estrela morrerá. Isso dando um salto bem adiante, indo já para o tema da nossa próxima aula. O processo de evolução estelar, o que vem depois disso, depende basicamente da massa que a estrela acumulou em sua formação. Então, para massas muito grandes, ela se tornar uma gigante, tipo O, tipo B, aquele brilho mais azulado. Para estrelas de massa menores, então teremos anãs marrons, teremos estrelas mais avermelhadas. Então, infelizmente, temos essa relação de quando o processo chega a formar uma estrela, ela pode ter variadas formas, e isso será mais detalhado quanto à evolução estelar, o tipo de estrelas, a vida das estrelas e a morte das estrelas na próxima aula de Estrelas 2. E aqui chegamos ao fim dessa aula. Como bibliografia, eu recomendo fortemente os slides do Peter Westera, aula 7 de Matéria Interestelar e Nascimento Estelar, noções, todo o curso de noções de astrofísica e cosmologia, para quem se interessa por um rigor mais formal de matemática, o Peter facilita muito o entendimento. Então, se você quer mais matemática e mais rigor, recomendo fortemente. Temos os slides, no caso aqui, da IAGE, capítulo 14, o meio interestelar. Ajuda muito também, é um conteúdo menos denso, não entra tanto em matemática assim, mas ainda assim há uma presença de matemática maior do que aqui no meu slide. Também temos os slides anteriores do curso de ensino de astronomia da FABC, se você se interessar, deixei o link aí. Não é fazendo propaganda só porque eu faço parte, mas é que realmente são bons slides para quem é leigo e quer se aprofundar. Então, não tenha medo, não tenha medo. Podem olhar os slides de todos os anos que são bons, são bons. Se você quer se aprofundar, recomendo Peter Osteira novamente. Se você quer algo menos matemático, mas com rigor, aí temos nossos slides aqui do nosso curso. Para quem se interessar, uma dica interessante, por exemplo, aqui eu usei o meio interestelar da Universidade do Rio Grande do Sul, a Federal do Rio Grande do Sul, e temos o meio interestelar da USP. São slides mais simples, introdutórios, mas também tem um certo formalismo, mas fica como dica aí
ao invés de ir, dependendo do conteúdo, se for muito denso, ao invés de ir para livros ou para algo muito formal, procure, digamos, o meio interestelar e o nome de uma universidade, como a USP, por exemplo, que possui um conteúdo muito rico e palatável e até acessível para muita gente. Mas assim vai dependendo do quanto você aceita a matemática ou não como formalismo. Ter um entendimento maior de matemática facilita nesses momentos. Temos aqui também o formulário de presença. Eu vou remover minha câmera, mas logo ao final você tem o formulário de presença, o questionário. O questionário ajuda a mensurar como está tendo a simulação do conteúdo do curso. Então, não é obrigatório, mas ajuda muito a gente. Formulário de presença, para quem se interessa por certificação, é obrigatório, então você precisa ter uma porcentagem de presença para conseguir o certificado. Então, não esqueça de assinar, ficará na descrição, será mandado no chat, tanto o questionário como o formulário de presença. Então, se você perder, não esqueça de assinar, entendeu? Às vezes você acaba esquecendo, mas se você está assistindo isso ao vivo, assine o quanto antes, que facilita o processo. Dúvidas? Pode nos contatar a hora que você quiser nas redes sociais. Temos Instagram, temos Facebook. Então, pode mandar um direct no Instagram, pode comentar via comentários, também no YouTube. Qualquer via de contato, se ficar dúvida, não deixe que isso seja um empecilho. Venha nos contatar. Se gostou da aula, curta, compartilhe, deixe o joinha e compartilhe. O joinha e o compartilhar sempre ajuda, então eu peço encarecidamente que você curta e compartilhe. Muito obrigado se você assistiu essa aula é mais densa, tentei simplificar, mas até certo ponto, principalmente na aula de Estrelas 2, o conteúdo é mais denso, então se preparem, se preparem. E é isso aí. Eu vou deixar aqui o formulário e o questionário de presença para quem tem interesse.